eu sou Daniela, gestalt terapeuta há 10 anos e ajudo mulheres a se tornarem confiantes decididas em 8 semanas. E o tema que nós vamos falar hoje é como encontrar o valor pessoal. Para quem me acompanha aqui sabe que eu gosto de definir os temas que eu vou trabalhar, não porque alguém aqui necessite dessa definição, mas porque é a minha forma de pensar, é a minha maneira de enxergar esse tema. Então eu gosto sempre de trazer o meu ponto de vista explicando o que eu quero dizer com o tema que vocês escolheram para que a gente trabalhasse hoje no programa Semeando a Confiança. Bom dia, Aparecido, seja bem-vindo. Bom dia a todo mundo que está entrando, sejam bem-vindas. Esse é o programa Semeando a Confiança. Então, o que é o valor pessoal? O valor pessoal é aquele valor que a gente se dá, é o reconhecimento dos nossos princípios. E ele é formado por um conjunto de princípios mesmo que orientam e guiam e moldam o comportamento que a gente tem, né? O comportamento de uma pessoa. E varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma definição, vamos dizer assim, desses comportamentos, desse conjunto de princípios que guiam o comportamento, né? E alguns fatores influenciam diretamente na formação desses princípios. A nossa casa, a criação que a gente teve pelos nossos pais é um fator primário, né, que influencia diretamente esses valores. A escola que a gente frequenta, o grupo, o convívio social, a cultura, tudo isso influencia diretamente a construção desses nossos princípios e que vão guiar as nossas escolhas pela vida, né? Que vão guiar o nosso comportamento diante daquilo que a gente vive, daquilo que a vida traz como experiência para cada um de nós. E o que a gente pode fazer para descobrir? Porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim: eu não me valorizo, né? Muitas mulheres chegam para mim, tanto nos atendimentos individuais quanto nos grupos de atendimento, sem reconhecer esses valores, sem reconhecer esses princípios que guiam a vida. E se sentem perdidas, muitas vezes se colocando em situações difíceis, vivendo relacionamentos abusivos, por exemplo, por se acharem inferiores, por não reconhecerem esses valores que eu tô falando aqui, né? E se colocarem, então, num lugar de dificuldade mesmo, porque não se firmam no seu valor, não desenvolvem um amor próprio que tem a ver com o valor pessoal, né? E como fazer, então, para a gente descobrir esses princípios e essas normas de comportamento que a gente carrega dentro da gente, mas muitas vezes de uma maneira inconsciente. A gente não presta tanta atenção e a gente faz escolhas equivocadas para a vida por não ter essa raiz, esse olhar, né, mais aprofundado para esse ponto do valor, de reconhecer o valor. Como que é o reconhecimento do valor pessoal? É a gente estar em contato com todos esses princípios que eu tô falando, conscientes dele, não tentando ser maior do que a gente é. E para tentar ser maior do que a gente é, muitas vezes a gente não fala o que tá sentindo, né? Às vezes tá vivendo um momento de dificuldade e tá sensível e tá frágil e nega essa fragilidade e finge que tá tudo bem e finge que eu não tô passando por nenhuma dificuldade, não pede ajuda, porque acha que se pedir ajuda vai mostrar fraqueza, vai se mostrar pequeno diante do outro. Então, vários fatores influenciam isso. E fragilidade não é fraqueza, gente. Nós carregamos como ser humano um lado em nós que é frágil, que é sensível, que é vulnerável. E quando a gente tem consciência dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade, e a gente conhece o valor pessoal, a gente não confunde a nossa atitude. Uma coisa muito comum de quem não tem clareza do valor pessoal é confundir, por exemplo, um erro
com o valor pessoal. Às vezes a pessoa faz uma escolha equivocada. Tá estressada, tá vivendo um momento lá de dificuldade que ela não compartilha com ninguém, ela guarda só pra si porque ela teme mostrar essa fragilidade que eu falei. E ela tá irritada, tá estressada. E de repente faz uma escolha equivocada, trata mal alguém, mete os pés pelas mãos, sei lá, entra até num negócio que não deveria ter entrado. Várias situações aqui a gente pode abrir um leque muito grande, né? E a pessoa às vezes vê que cometeu um erro. E aí ela se inferioriza, se critica, se culpa, se julga, se martiriza por aquela escolha, como se aquela única escolha definisse o valor que a pessoa tem, o valor pessoal dela. E nós somos muito mais do que as escolhas que a gente faz, mas as escolhas que a gente faz impactam diretamente a nossa vida, né? As escolhas que a gente faz, assertivas ou não, perdão, elas impactam porque trazem consequências. E o valor, quando a gente está em contato com o nosso valor pessoal, a gente sabe que um erro, por exemplo, foi um erro e não diminui quem a gente é, mas a gente reconhece, eu errei aqui e eu tô frágil com esse erro, eu me sinto mal, eu tive um comportamento, porque são normas de comportamento, né? Esse valor pessoal traz essa questão assim da nosso direcionamento na vida. Então, esse comportamento, eu me sinto mal com essa pessoa por ter agido com ela desse jeito. Tô me sentindo frágil, tenho vergonha da minha atitude. E aí eu tenho dificuldade de chegar para aquela pessoa e falar, porque o que a gente teme? A gente teme perder a admiração, perder o amor, perder o contato, né? A relação com a outra pessoa. E isso faz com que muitas vezes a gente só complique as coisas, porque sente a dor, sente a vergonha, sente a dificuldade e não expressa. E aí fica alimentando aquele pensamento de crítica, de julgamento, de culpa sobre si mesmo. E isso faz com que caia, boa noite não, bom dia, Letícia Fonseca, que caia o seu valor pessoal. Porque quantas vezes a gente alimenta dentro da nossa cabeça críticas e julgamentos que nos fazem nos sentir muito mal, né? Inferiores. E aí a gente precisa aprender a diferenciar um erro de um valor. Às vezes a gente erra porque a gente foi descuidada, porque a gente não prestou atenção, porque a gente foi ingênua, porque a gente confiou muito em uma pessoa que não era para confiar, ou a gente não parou para pensar, foi uma atitude imediatista. Mas dentro tem valor e todas as pessoas têm valor. Por que então é tão importante a gente olhar para isso? Porque quando você age em sintonia, né, com os valores que você carrega, você se sente bem, você aprende a confiar em você aprende a se amar. Em vez de se criticar, você se sente mais fortalecida se você tem consciência dos seus valores e isso te ajuda, por exemplo, diante de um erro, a chegar para o outro e pedir desculpa, a se responsabilizar pelas consequências do erro que você cometeu. Por exemplo, vamos trazer um exemplo aqui para ficar claro. Imagina que você é casada e está passando por uma situação difícil no seu casamento e em vez de sentar para conversar com o seu marido, para expressar para ele aquilo que você está sentindo, de repente o seu marido ficou estranho com você porque está passando por um problema no trabalho que ele também não quis comentar com você. Ele está lá achando que ele tem que dar conta de tudo sozinho. E você começa a perceber que ele tá estranho. E aí ele fica diferente, você começa a já achar que aquilo... começa a desconfiar dele, começa a ficar coisa muito estranha, você se sente... Ele afasta de você, porque não quer compartilhar as dores dele. E aí você se afasta dele, porque também não quer falar que você tá sentindo falta. E aí, em vez do casal se aproximar, o casal se afasta. E aí você fica lá com os seus pensamentos, né, sobre isso, e ele fica lá com os pensamentos sobre o que ele está vivendo separadamente, sem compartilhar. Isso cria uma distância,
você talvez se sinta fragilizada, e aí você tá em algum lugar que vê uma pessoa muito bonita e aquela pessoa bonita chama a sua atenção e corresponde, e é gentil com você e te dá a atenção que você não tá recebendo em casa. Isso pode acontecer dos dois lados, tá? Tô trazendo uma história aqui, um exemplo pra gente poder ter clareza disso. E aí você se encanta por aquela pessoa e começa a estar mais próxima. E aí, vamos supor, que seja na academia, aí você vai na academia todo dia, vocês começam a ir toda vez naquele mesmo horário, começam a se encontrar, você começa a se encantar. E daqui a pouco ali surge um clima e você trai o seu marido. Vamos trazer aqui a história de uma traição, que é uma dor muito grande, né, para todas as pessoas. E aí você trai o seu marido. E aí você chega em casa e um lado seu se sente bem, porque você é vista, você é desejada, você se sente amada, querida, né? Um lado seu tá todo feliz, o ego vai lá em cima, porque fala assim, nossa, alguém me deseja, alguém me ama, alguém me quer. E isso faz meu marido não me quer, mas tem gente que me quer. Então, fica um lado alimentado e outro lado muito culpado. Por quê? Por causa dessas normas, né? Desse comportamento, desses princípios que fazem parte do valor pessoal. Você sabe que aquela atitude foi ruim. Você sabe que aquela atitude foi um equívoco. Você sabe que você pode machucar o seu marido, você gosta dele. O que você gostaria é de estar bem com ele, mas como você não dialoga, não traz as dificuldades do casamento, não se expressa ou não se sente ouvida por ele naquele momento, muitas pessoas vão buscar fora a resolução dos problemas e acabam aumentando o problema. E vamos supor que de repente o seu marido descobre e você se separa. E aí você se separa e você tem esses princípios internos. Vamos supor que, porque os princípios variam de pessoa para pessoa, né? Mas vou dar exemplo: sinceridade, honestidade, humildade, companheirismo, cumplicidade. Isso são exemplos de princípios que fazem parte do valor que a gente tem. Então vamos lá, você feriu o exemplo da honestidade que você carrega, você não foi honesta com seu marido, dizendo aquilo que você precisava dizer, dizendo que você sentia falta do olhar dele, querendo saber o que estava acontecendo, perguntando se podia ajudar de alguma forma, você logo fechou, se travou, se defendeu, indo buscar fora o que você precisava buscar dentro da relação. Às vezes o marido não se abriu e tem toda a traição, eu sempre falo aqui, tem um lado que é responsabilidade de cada um, a escolha da traição é do traidor, 100% da responsabilidade de trair é do traidor, porque poderia ter feito escolhas diferentes, como conversar e expressar a sua necessidade, os seus sentimentos diante do mal-estar que está na relação, por exemplo. Então, a escolha de trair é 100% responsabilidade do traidor. Mas, para que haja uma traição, para que o casal se distancie, para que caiba uma terceira pessoa dentro da relação, existe corresponsabilidade. Cada um contribui à sua maneira para que isso aconteça. Então, por exemplo, no caso que eu estou trazendo essa história, você não contou que você estava sentindo falta do olhar, do amor do seu marido. O seu marido não se sentiu, estava tentando resolver os problemas sozinho, sem contar para você, porque se sentia envergonhado por estar passando por X, Y, Z no trabalho e queria ser uma pessoa forte diante dos seus olhos, então ele não queria mostrar fragilidade, nenhum dos dois querendo mostrar fragilidade, causa um afastamento. E aí a responsabilidade dos dois, a colaboração para esse afastamento, para que haja ali a abertura para um outro entrar. Mas vamos supor que seu marido descobre, né? Descubra a sua traição. Você se sente um lado muito mal, porque é um casamento, são anos investidos, um sonho ali. Você machucou alguém que você amava e você se sente muito mal. E aí o valor pessoal, de um lado o ego vai, né, estimula o ego, por aquilo que eu já falei aqui, mas por outro você se sente profundamente mal por ter causado uma dor, por ter feito uma escolha equivocada, por ter machucado mesmo alguém, né? Você não se sente bem com isso, porque você tem seus princípios de, por exemplo, honestidade, sinceridade, cumplicidade, né? E aí você se deprecia. A sustentação de uma coisa egóica, de que eu sou desejada, que eu sou amada, e que não se sustenta diante
dos nossos princípios e valores. Então você deprecia, e aí às vezes as pessoas começam a justificar e culpar o outro sem assumir a responsabilidade, numa atitude infantil. Eu traí você porque você não me dava atenção, eu traí você porque você chegava aqui em casa e não conversava comigo, você estava frio, distante, eu achei que você estava tava com outra pessoa, e aí eu me senti, né, ferida e fui lá e fiz. Ok, isso foi a motivação. Mas diante da motivação que você teve, você tinha a escolha de, por exemplo, conversar antes de ir lá atrair, né? Então, e por que você se sente mal quando você trai alguém? Porque você trai a si mesma em primeiro lugar. Você trai os seus valores, os seus princípios. O valor de ética moral que a gente carrega dentro. Então, por isso é muito importante reconhecer esses valores. Quais são os princípios que você não abre mão? Você pode, por exemplo, escolher separar do seu marido. Se você tenta conversar, o seu marido está distante, você tenta falar, você tenta se aproximar e ele não se abre para você, a escolha dele é se manter fechada, você não está bem nessa relação, você pode querer se separar. Mas olha a diferença. Quando você tenta conversar, tenta dialogar, o outro não vai, porque na relação os dois precisam querer estar junto, querer alimentar a chama do amor, né? Como uma planta que a gente cuida. Não adianta só uma pessoa cuidar. Então, se a outra pessoa não contribui, você tenta conversar, tenta e não vai, você pode escolher não estar mais nessa relação por não se sentir amada ali, por não sentir que o seu marido é seu companheiro, que ele confia em você. Você pode escolher isso, e pode de querer afastar, às vezes não separar, mas passar um tempo distante para poder olhar para dentro de você e ver se você quer seguir nessa relação ou não. Eu vou repetir isso aqui, gente, todas as minhas lives, porque eu acredito verdadeiramente que todas as respostas que a gente precisa estão dentro de nós, a gente não precisa buscar fora, mas encontrar um método, uma mentora, um curso, uma terapia, algo que construa essa ponte das nossas dificuldades com o nosso interior, porque assim a gente resolve as nossas questões. E aqui eu vou entrar em algo que eu trago dentro do meu curso, Sementes do Florescer, que eu trabalho com o método TIP, né? O método TIP é o método de tesouro interno de potencialidades, que é isso que eu venho falando aqui, buscar dentro as próprias respostas, buscar dentro o reconhecimento do valor pessoal, o amor próprio e a confiança em si. Isso é o que alimenta a nossa vida, é o que alimenta as nossas boas escolhas, que nos ajuda a ter uma vida mais leve, uma vida saudável, uma vida feliz. É o encontro com o nosso interior. Então, onde se forma... o método TIP, ele é pautado na criança interior, né? Muitas pessoas já me ouviram falar isso aqui. A criança interior são as nossas memórias inconscientes, nossas memórias de dor e também as nossas memórias da nossa essência, da nossa espontaneidade, da nossa alegria de viver, do nosso contato com a nossa maneira real de ser, com a pureza da gente, do nosso coração, com a liberdade de amar e de se expressar. Tudo isso forma parte da criança interior, que tem a criança, a gente chama de criança ferida, as memórias de dor, e a criança divina, o nosso contato com a nossa essência, que é livre, que é espontânea, que é amorosa, que é feliz. Assim como você olha para uma criança que se expressa com aquela liberdade toda, isso também a gente carrega dentro e é chamado, no método TIP, de criança divina. Então, onde nasce a raiz desse valor que a gente tem como pessoa? Lá atrás, na nossa infância, dos 18 aos 36 meses, ou seja, de 1 aninho e meio aos 3 aninhos de idade. Olha como a nossa infância impacta a nossa vida adulta. Então, eu escolho trabalhar com esse método de olhar para o nosso passado, para enxergar o que foi que nos aconteceu no passado, que traz repercussão para a nossa vida adulta, para a nossa vida aqui, hoje, agora, presente. Eu acredito muito que restaurando as nossas feridas da infância,
a gente adquire a autoconfiança, que eu tanto ajudo as mulheres aqui a conquistarem, o amor próprio, o reconhecimento do valor pessoal. E aí a gente aprende a desenvolver primeiro o amor por nós, para depois amar ao próximo e desenvolver relacionamentos saudáveis e maduros, como eu vejo tantas pessoas buscando sem conseguir encontrar. Então, lá atrás, os nossos 18 aos 36 meses, nós estávamos passando por uma fase de busca de autonomia. E lá, a criancinha pequenininha está vivendo um conflito. A vergonha, porque ela está começando a ir mais contato com outras pessoas, para o mundo, ela tem uma vergonha, mas ela também está buscando autonomia. É uma fase que a gente chama de adolescência do bebê. Por quê? Porque o bebê, a criança está na transição do bebê para a criança, né? Até há 1 ano e meio é um bebezinho. Dali, ele vai passando, depois de 3 aninhos ali, ele vai passando nessa fase dos 18 aos 6, ele está saindo do bebê para se tornar uma criança. É como a adolescência, saindo da criança para a fase adulta da vida. Então, é um momento de transição que exige muito da criança, exige muito dos pais. Aqui a gente chama de adolescência do bebê, porque o bebê começa. Como é que ele vai desenvolver essa autonomia? Como é que ele vai desenvolver esse valor pessoal? Como é que ele vai encontrar a potência que o bebê tem dentro? Como é que ele vai se apropriar das suas escolhas, do corpinho e das emoções? Porque aqui, nessa fase, tem um direito que deveria ser dado a todas as crianças, mas muitas vezes não é dado, porque os próprios pais têm problemas. Problemas não, tem dificuldade. Deixa eu corrigir minhas palavras, que eu não gosto de usar essa palavra problema. Fica parecendo uma coisa taxativa, né? Mas é dificuldade. Então, eles próprios pais têm as suas dificuldades lá de trás, das suas crianças feridas, dos relacionamentos anteriores, da história de vida que tem. E muitas vezes também estão atarefados com 1000 coisas para fazer, porque a gente sabe que hoje a vida é muito difícil, dura. O pai e a mãe têm que trabalhar para trazer sustento para casa, para dar uma qualidade de vida para a criança. Então, é sobre isso. Às vezes os pais estão sobrecarregados, é uma fase difícil para a mulher, às vezes trabalha fora e cuida da criança, difícil para o casal. O casal tá perdendo a sua liberdade enquanto casal, porque tem um bebê no meio, então a parte sexual fica diminuída, a chama da paixão diminui. Então, é uma fase que tá vivendo. Enquanto o bebezinho tá vivendo a fase dele, muitos contextos externos na família, familiares, estão acontecendo ao mesmo tempo. E como é que o bebê vai buscar essa autonomia? Sabe aquela fase que o bebê tá fazendo pirraça, que a gente chama de pirraça? Que ele quer alguma coisa, a criança quer alguma coisa, o bebezinho quer alguma coisa, e deita no chão, esperneia, bate os pés, bate as mãos, porque quer, ele não sabe quanto custa, ele não tem essa capacidade intelectual de pensar na estratégia toda para ele conseguir o que ele deseja, mas ele quer, ele está muito conectado com a força do querer, que eu chamo, que nós adultos precisamos recuperar em nós. Porque essa força do querer que nos motiva, que nos faz sair da procrastinação, que nos faz enxergar aquilo que a gente quer de verdade e que nos dá gana e força de vontade para seguir. Então, lá o bebê está conectado. Quando ele quer muito e ele faz o que for preciso para conseguir o que ele quer. Aí na vida adulta a gente faz isso com maturidade, né? Não é esperando, só que como o bebê, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como o bebê não tem autonomia, não tem capacidade intelectual, emocional e até física para prover, para conseguir o que ele quer, ele faz uma que a gente chama de pirraça, mas é essa força do querer para conseguir o que deseja. E não mede esforços, o bebê não põe limite. Ele faz o que ele quer até ele conseguir. Ou quando não consegue, ele lida com a frustração, né? Então, é um desafio muito grande para os pais, porque os pais que não compreendem essa fase da infância, eles se sentem pessoalmente agredidos na sua autoridade como pais. Então, muitas vezes os pais batem, os pais repreendem, colocam de castigo e vão repreendendo a força que a criança está ali demonstrando, que é essa autonomia, essa busca por essa autonomia, né? Essa busca pelo contato com a potência pessoal. E os pais não compreendendo isso, eles minam a força dessa criança por levarem essa pirraça, essa manifestação da força do querer
definirem como pirraça, se sentirem ameaçados e medo do julgamento externo. O que os outros vão pensar de mim na rua, se meu filho deita no chão e esperneia e grita porque quer o brinquedo, porque ele quer, ele vai fazer de tudo para comprar. Às vezes o pai não tem dinheiro, a mãe não tem dinheiro mesmo, gostaria de dar, mas não pode. E aí se sente com raiva da criança, se sente envergonhado perante o olhar externo. Os conflitos surgem dentro dos pais também. É uma fase muito complicada para os pais, muito para a criança e para os pais. Então, ali, às vezes, o pai precisa compreender e colocar limite. E é uma linha muito tênue isso, por isso é tão desafiador. E aí, os pais, nesse momento, se tiver com muita dificuldade, precisam buscar uma ajuda, fazer um curso, uma ajuda terapêutica. Para quê? Para poder encontrar a firmeza interna, não se sentir ameaçado pessoalmente na sua autoridade de pai, mas saber colocar limite para a criança, porque ela precisa, e amar também é colocar limite, sem desrespeitar essa estrutura, esse crescimento que está acontecendo, essa busca da autonomia da criança. Ela não sabe fazer de outro jeito. E é a conversa e o acolhimento dos pais que vai direcionar o caminho para ela poder ter essa autonomia com um limite, obviamente. Uma outra fase da vida, uma outra atitude que a criança tem nessa idade é ela querer escolher as próprias roupas. Ela não quer vestir o pijama de frio e um frio danado, ela quer vestir o pijama de calor. Então, como é que os pais lidam com isso? Porque ali, escolhendo a roupinha dela, ela tá buscando a autonomia. Eu escolho o que eu quero. E se os pais não sabem lidar com isso, eles vão podando essa autonomia que vem crescendo, que vai trazer o valor pessoal lá na frente. Aqui é construído o espaço para ter o valor pessoal. Se eu posso manifestar o meu querer, se eu posso manifestar o meu desejo, sem me sentir culpada, sem meu pai me colocar de castigo, sem minha mãe me bater, ou qualquer outra coisa, ou vice-versa, eu sinto que eu tenho valor, que a minha opinião é importante, que eu posso, né? Mas se eu sou podada o tempo inteiro, se a criança é recriminada o tempo todo, porque os pais acham que tem que ser do jeito que eles querem, a criança vai minguando. E lá na vida adulta fica conturbado esse valor pessoal. Outra atitude aqui, né? Tipo, a criança escolhe uma roupa completamente, falando ainda de roupa, o sapato não combina. Uma menininha, por exemplo, quer vestir uma meia listrada com uma saia estampada, com uma blusa de bolinha, com um sapato colorido. E nada combina com nada. A mulher olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, como é que eu vou sair com essa criança? Porque o que as mães sentem? Medo do julgamento do outro, medo do olhar das pessoas que vão falar, nossa, essa mulher é muito baranga. Olha a roupa que ela escolheu para a filha dela. E aí, por medo desse julgamento externo, a mãe briga com a criança e impõe a roupa que a mãe acha que vai ficar bonita na criança. Sem saber e sem se dar conta do que ela está minando essa construção do valor pessoal. Então, é a mulher ou o pai estarem bem fortalecidos de suportar o olhar, o julgamento, as críticas de quem quer que seja da outra pessoa para sustentar a construção desse valor que a criança está ali buscando desenvolver. Ela escolhe, porque ela gosta daquela meia, ela gosta daquela saia, ela gosta daquela blusa, ela não tem consciência da moda. Ela não sabe se tá bonito ou se tá feio. Ela sabe que ela gosta e é o que ela quer pôr. Então, ali é desafiador para os pais, é desafiador para a criança. Então, a gente precisa olhar lá para trás. E aí, quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim para mim, Daniela, mas eu não lembro da minha infância. Eu não lembro de quando eu tinha essa idade. Eu não lembro do se eu escolhia a minha roupa, se minha mãe que escolhia para mim. Tá tudo bem não lembrar. Porque lembra que eu falei aqui da criança interior, que são memórias inconscientes? Se elas são inconscientes, a gente não lembra mesmo, né? Porque tudo que está no nosso inconsciente não está claro para a nossa consciência. E é exatamente isso que o método TIP faz. Ele traz com as ferramentas específicas as lembranças do passado. Ontem mesmo eu estava trabalhando com a turma do curso Sementes do Florescer. E nós trabalhamos a questão das dores emocionais, fazendo uma vivência direcionada para a criança. Lá para trás, algumas pessoas, e aí é muito bonito isso, porque com a vivência, cada um vai parar na idade que precisa, né? Com o método que eu uso,
cada uma escolheu uma porta, por exemplo, numa visualização, e entrou exatamente na idade que precisava entrar para descobrir o que está travando a vida atual, a vida presente, que está impedindo o contato com a força interior da mulher potente que existe dentro de cada uma de nós. E antes desse exercício, elas não sabiam onde elas iam parar, elas não sabiam qual idade elas iam se conectar, qual a cena ia aparecer para elas não sabiam de nada disso. E a coisa acontece, é muito bonito. Algumas foram parar no 3 anos de idade, outras em 4, outras em 6. Então, é muito bonito. Cada uma foi parar numa idade específica que aconteceu algo marcante, que trouxe insegurança e medo para a vida. E aí a gente trabalha o acolhimento dessa dor, a responsabilização como mulher adulta de cuidar de si mesma. E aí as pessoas saem fortalecidas e elas reconhecem ali o valor pessoal, o amor próprio e a confiança em si e na sua capacidade de lidar com o que a vida traz, com as dificuldades, com o que se apresenta no caminho. Então, não tem necessariamente você se lembrar dessa idade para você trabalhar. É um equívoco que é natural, né? Porque às vezes quando as pessoas não conhecem o método, por exemplo, elas falam, mas eu não vou conseguir fazer isso, porque eu não lembro. Não só você não lembra, a maior parte das pessoas não lembra. Quando eu comecei a minha trajetória, eu também não lembrava da minha, né? Eu também aprendi o meu caminho para encontrar em mim a minha força, meu valor pessoal, a minha potência. E quando você está em contato com o seu valor pessoal, quando você está em contato com a sua potência, você aprende a lidar com os erros, como aprendizado. Você transforma um erro em aprendizado. Por exemplo, naquela história que eu trouxe pra gente fechar aqui, né? Quem tá aqui me acompanhando há mais tempo sabe que eu abro várias portinhas e depois eu fecho. Eu concluo o tema, né? Então, voltando na traição do seu marido, por exemplo, que ele descobriu. Ali, você pode tanto levar esse erro como mulher adulta, lidar de frente com a consequência, que pode ser uma separação, ou pode ser uma transição, às vezes você tem até o perdão do seu marido, mas a relação nunca mais. Não falo nunca mais, não, porque essas palavras eu não gosto de usar, mas demora um tempão para o marido confiar em você de novo, para você estabelecer um vínculo novamente, é natural, né, de uma pessoa traída. Então, como é que uma mulher adulta você lida com as consequências dos atos, das suas escolhas? Reconhecendo que, em primeiro lugar, você também fez mal a você antes de fazer mal para o outro, porque você rompeu com seus valores pessoais. Isso traz uma consequência muito forte para a nossa vida, porque deprecia, se você não cuida, pode depreciar quem você é quando você confunde um erro com seu valor pessoal. E a partir daí, você pode aprender a lidar com o erro de uma maneira, de um lugar de aprendizado mesmo. Olha, aprender a aprender. Que a gente às vezes não sabe aprender a aprender. Então, aprender a aprender. Assumindo responsabilidade. Então, o marido quer separar, agora vai lidar com a separação. Agora vai lidar com a consequência da sua escolha, né? E aí, você encontrando o seu valor pessoal, você sabe lidar melhor com isso do que quando você não tem esse valor pessoal. Porque muitas mulheres, às vezes, entram num lugar de se sentir tão inferiores que ficam lá no casamento, não aceita a ruptura, fica mendigando amor, aí se coloca num lugar de muito maior vulnerabilidade, de depreciação de si mesma. Então, como seria encontrar o valor pessoal? Sim, eu me machuquei porque, em primeiro lugar, eu me feri, porque eu feri os meus princípios, eu feri as minhas crenças, eu feri a minha conduta moral. E agora eu sinto vergonha e sinto dor da separação. Como eu lido com isso? Como eu me fortaleço? Onde eu busco ajuda? E como eu, da melhor maneira possível, posso reparar o mal que eu causei, a dor que eu causei no outro? Aí você aprende. Aí você cresce e entra numa relação futura de um lugar novo, de um lugar diferente. Você assumindo as consequências dos seus erros, muito provavelmente você não repete aquele erro, porque você sabe o quão duro foi a consequência daquilo que você escolheu. Mas se você não olha para isso de frente, se você não olha para você, para os seus valores e princípios, pode ser que você
não aprenda com essa situação, né? E que você não se sustente aí, não consiga, por exemplo, uma relação saudável com alguém, com uma pessoa, em função de não saber e não reconhecer seu valor, sua confiança interior, o seu amor próprio. Antes de estar com o outro, a gente precisa estar com a gente. E como fazer para encontrar esse valor pessoal para a gente fechar? Como eu falei aqui, as respostas estão dentro. Crenças que você carrega fazem parte daquilo que você aprendeu na sua família, na escola, como eu falei lá no início, na cultura, fazem parte desses princípios morais que você carrega e que moldam e guiam o caminho do valor pessoal. Tem algumas crenças que a gente precisa deixar para trás, mesmo que a gente tenha recebido com muito amor dos nossos pais. Às vezes não faz mais sentido carregar alguma crença. E aí é preciso a gente estar sempre em contato com esse valor que a gente tem, com as crenças que a gente carrega, para a gente aprender a fluir na vida como um rio, que flui levemente, com leveza, às vezes em turbulências, águas turbulentas, às vezes em águas calmas e transparentes. Assim é a nossa vida. Em alguns momentos a gente vai passar pela maré mansa, outros momentos o mar vai estar revolto. E a gente, quando está em contato com o nosso interior, a gente encontra a ferramenta suficiente, a nossa potência interna, para lidar com os altos e baixos da vida que fazem parte, assim como o eletrocardiograma que eu sempre comparo aqui. Então é isso, gente. Dentro já estão os valores que você tem. Então a busca não é fora, não é falando para o outro, o que você acha que eu faço? Porque você está se moldando na opinião do outro, no valor do outro. Mas é buscar em você como eu devo agir, como eu faço bem para mim. Se eu quero ser uma boa pessoa, como eu faço bem para mim e para o outro? Como eu equilibro a balança entre o dar e o receber? Como eu me vejo sem desmerecer o outro? E essa é uma busca que essas respostas a gente só pode encontrar dentro. E quando a gente encontra a nossa força e a nossa potência. A gente reconhece o nosso valor. Então, busque uma terapia, venha fazer o curso Sementes do Florescer, quando as vagas estiverem abertas. Aqui na minha bio tem um link para deixar para a lista de espera. Se você quer receber informações sobre o curso, quando ele se abrir, coloca seu nome lá, deixa seu e-mail, entra na nossa lista VIP, que você será uma das primeiras pessoas a receber as informações sobre a abertura da nova turma. Então, venha, cuide de você, busque um caminho, uma mentora, uma terapeuta que leve você para dentro de você mesma, porque aí estão todas as respostas. Que caminhe com você lado a lado, guiando você num caminho, mas permitindo que você encontre em você mesma as suas ferramentas, e não dizendo tudo o que você tem que fazer e como você tem que agir, porque aí você não reconhece o valor seu, né? Você pauta no outro, tá bom? Eu vi que teve alguns comentários aqui, deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Não tenho problema em reconhecer um erro, me arrepender e pedir desculpas, mas tenho dificuldade em parar de me sentir culpada por ter errado. Então, quando você busca essa reparação com o outro, não é importante só buscar a reparação com o outro, mas com você também. Porque se você se culpa, se você se critica o tempo todo por ter errado, você recrimina um lado nosso, que é um lado humano. Nosso lado humano é o lado que se equivoca, que não é perfeito, que é limitado, que não sabe tudo, que tem dificuldade, que tem fragilidade. E se você rejeita esse lado seu, se você quer botar ele de lado, não aceita o meu erro, eu me culpo, me critico, me julgo, você tá machucando você mesma. Você está alimentando uma ferida interna, vamos dizer assim, né? Então, é preciso perdoar. Muitas vezes, o maior perdão que a gente precisa dar não é nem para o outro quando a gente é ofendida, mas é o perdão para nós mesmos por a gente ter se colocado na situação X ou Y, ou por ter feito alguma coisa com o outro que causou mal. É muito importante, e aí precisa olhar para dentro de você para ver por que você se culpa e se critica tanto. Talvez na sua infância você tenha sido muito criticada, muito julgada, mas precisa olhar isso individualmente para poder ressignificar essa história e se permitir ser humana, imperfeita e limitada, mas em evolução. Isso significa aprender a lidar com os erros, reconhecendo, pedindo desculpa, fazendo o que precisa ser feito, mas não retirando o seu valor pessoal, não se inferiorizando por ter cometido algum erro.
Suas falas sempre me tocam tão profundamente. Que bom, fico feliz, Marli. Que bom. Eu tô aqui com a intenção de trazer uma reflexão para vocês, para ajudar a plantar essa sementinha da confiança, né, e da necessidade que todo ser humano, na minha opinião, deveria cultivar e olhar, que é o auto-amor, que é o autoconhecimento, a confiança básica, o valor pessoal. A vida muda quando a gente reconhece isso em nós, né? É normal virem memórias e que automaticamente tentamos desviar delas por medo de lembrar. Super normal, Má. Super normal. Por quê? Porque são memórias de dor e tudo que a gente quer é evitar a dor. A gente quer o amor sem dor. Mas amor e medo são opostos, né? Então a gente quer o amor, mas a gente tem medo de fazer a travessia para encontrar esse amor. E as memórias de dor a gente tenta, por isso elas ficam no inconsciente, porque a gente tenta reprimir para quê? Para não entrar na dor. Só que isso é um grande equívoco. Quando a gente reprime e não entra na dor, a gente permanece na dor. Por exemplo, você está falando que você se critica, você pede desculpa pro outro, mas se sente culpada. Precisa entrar na dor da culpa. O que causou essa dor da culpa? Olhar para ela, algo aconteceu lá na sua infância que fez você se sentir culpada. Então, olhar para ela vai trazer dor, sim, mas dói muito mais você permanecer se culpando o resto da vida. Dói muito mais do que você olhar e reconhecer aquele ponto específico. Porque quando você reconhece aquele ponto específico, você pode ressignificar a sua história, dando amor a você mesmo em primeiro lugar. Talvez se perdoando, ou talvez se reconhecendo os valores. Se você for uma pessoa muito criticada, né, os seus valores não foram alimentados, foram podados, foram diminuídos. E aí você segue pela vida com essa sensação de menos-valia. E aí quando você olha para a dor, onde foi que essa dor apareceu pela primeira vez na minha vida? Onde foi que surgiu esse ponto principal? É como eu gosto de comparar as emoções como uma infiltração. Enquanto a gente não repara aquela infiltração, não adianta pintar o teto, não adianta pintar a casa, porque não adianta lixar e pintar se você não resolver o que está lá atrás, né? Porque vai ficar alguns meses bom e daqui a pouco vai voltar. E aí a infiltração vai piorar. E aí as marcas na parede e no teto vão ficar maiores. E aí é muito importante que você, antes de pintar a casa, lixar a parede, pintar a casa e reparar a estética, você olhe para o ponto onde é que a água está entrando. Sem reparar isso, não adianta ficar querendo maquiar esteticamente falando. E esteticamente a nossa vida seria maquiar as atitudes externas, fingir que não tá triste, fingir que não tá bem, fingir que não tá culpada. Isso seria maquiar, né? Esteticamente falando, as nossas atitudes. Então é importante olhar para onde está a infiltração, onde está o ponto de dor. Quando olha, pronto, foi lá, restaurou, reparou a infiltração, aí sim, agora pode pintar a casa, lixar a parede, pintar a casa, que a casa vai permanecer por um bom tempo, se nenhuma outra infiltração surgir, bonita, né? Então é normal sentir medo, porque a criança que sofreu o que sofreu, ela sentiu dor e ela não quer mais sentir aquela dor. Então, ela teme, a criança que existe em nós, ela teme ter o contato. Por isso é tão importante escolher muito bem o profissional que vai acompanhar nesse momento, né? O profissional precisa estar apoiando você, porque não é um lugar fácil de se entrar. Eu falo que é a toca do coelho. Lá de dentro a gente não sabe quantos coelhos vão sair, ou se ainda existe algum coelho lá dentro. Então, é preciso ter um apoio, uma sustentação de alguém que já tenha trilhado o próprio caminho, que já tenha vivenciado, experienciado o seu próprio encontro com as suas dores e que tenha aprendido a ressignificar a história, que tenha ajudado mais pessoas. Então, é importante buscar alguém que saiba trilhar esse caminho e tenha condições de te ajudar, tá? Acho que foram esses os comentários de hoje. Então, gente, é isso. Eu vi que algumas pessoas pediram aqui para participar. Eu tenho pensado em trazer convidados, abrir para algumas participações. Não sei se duas pessoas pediram para participar aqui, se gostariam mesmo de estar comigo ao vivo.
ou se foi um equívoco. Eu tenho pensado em deixar, em alguns momentos, abrir para tirar algumas dúvidas, deixar vocês conversarem comigo, mas eu preciso ter muito cuidado para que vocês, porque existe uma coparticipação, uma responsabilidade dupla, né? A minha responsabilidade aqui de ajudar vocês, mas também uma responsabilidade de vocês colocarem limite na exposição que farão, porque aqui, ao vivo, online, né? Vocês precisam também assumir a responsabilidade que fará parte de vocês, que é expressar com segurança aquilo que você sente, recebendo ajuda sem expor demais a sua intimidade. Então, eu vou pensar, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá, de enquete para vocês votarem, porque sim, vocês vão receber aqui uma ajuda específica, individual, né? De maneira gratuita, porém, vão precisar cuidar da responsabilidade de cada uma, que é estar ciente da exposição que farão, né? Porque a live fica gravada, outras pessoas vão assistir, então vocês precisam estar com uma clareza muito grande dessa responsabilidade que cabe a cada um que quiser participar aqui, tá? Eu vou perguntar lá nas caixinhas e vocês vão me falar, e aí eu vou fazer uma seleção de algumas pessoas para participar aqui, mas isso a gente vai construir juntas, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de hoje. Obrigada a você, Marli. Que bom, que bom que eu posso te ajudar de alguma forma. Eu fico feliz com a participação de vocês, tá? Esse programa é para isso, é para estimular a consciência, é para trazer esse contato com vocês, para plantar a sementinha da confiança interior, né, do amor próprio, trazer à tona o estímulo à busca pela consciência, porque eu acho que é disso que o mundo precisa. Nós precisamos nos tornar mais conscientes. Pessoas conscientes mudam o ambiente, pessoas conscientes. Bom dia, Jerusa, tá entrando atrasadinha, mas a live tá finalizando. E tá tudo bem, né? Porque todo mundo tem seus compromissos, mas depois você assiste, querida. Jerusa é uma das minhas alunas do curso Sementes do Florescer. Muito bem-vinda, querida. Prazer te receber aqui. Então, gente, é isso, tá bom? Agradeço a presença de todos. Quinta-feira à noite tem live de novo, toda terça de manhã. As terças agora serão às 8h30, tá, gente? Eu tô tentando estipular um horário que seja bom pra todo mundo. 8h30 da manhã na terça e 8h30 da noite na quinta-feira. Sintam-se convidados, estejam comigo aqui. Deixa eu ver o que você tá falando, Cris. Participei hoje pela primeira vez, me identifiquei muito. Bom dia. Que bom, querida. Seja bem-vinda. Aproveita aqui pra mim... para seguir, para você ficar sabendo de todos os temas que vão ter live, para você deixar seu voto, as suas perguntas na minha caixinha, né? Para que eu possa ajudar mais direcionadamente cada uma de vocês. Isso, querida, depois você assiste gravado. Então, gente, um ótimo dia para todos, uma boa semana, até quinta-feira à noite, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau.